vamos para mais dois exemplos do conceito ácido-base de Lewis. Não esqueça, ácido de Lewis é uma espécie química capaz de receber um par de elétrons. E base de Lewis é uma espécie química capaz de doar um par de elétrons. Então, sabendo disso, vamos para esse exemplo aqui, ó. O AlCl3 mais o cloreto, dando o AlCl4-. O AlCl3 é muito parecido com o BF3. Ó. O alumínio, ele forma ligações covalentes com o cloro, ok? Essas ligações são predominantemente covalentes, apesar de terem um certo caráter iônico. Vou colocar aqui os elétrons também do cloro. Está aqui o AlCl3. Veja que o alumínio também está sendo uma exceção ao octeto, ele só tem 6 elétrons na última camada. Então, como ele só tem 6 elétrons na última camada, ele pode receber um par de elétrons. Se ele pode receber um par de elétrons, ele pode ser um ácido de Lewis. Por quê? Porque o cloreto pode funcionar como uma base de Lewis. Vou colocar aqui mais próximo, ácido de Lewis para o AlCl3 e aqui para o cloreto, uma base de Lewis. Por que que o cloreto pode ser uma base de Lewis? Porque ele tem um par de elétrons livres que pode ser doado para o AlCl3. Então, toda espécie química e uma molécula capaz de receber um par de elétrons através de uma ligação coordenada é um ácido de Lewis. Toda espécie química e uma molécula capaz de doar um par de elétrons através de uma ligação coordenada é uma base de Lewis. Veja, o cloreto é uma base de Lewis, o AlCl3 é um ácido de Lewis, e mostrando que o conceito de Lewis é mais abrangente, o AlCl3 jamais pode ser um ácido de Bronsted. Porque o que é um ácido de Bronsted? É uma espécie capaz de doar H+. O AlCl3 é tricloreto de alumínio, né? Ou cloreto de alumínio, porque nem precisa dizer o tri, porque o cloreto de alumínio na verdade, o cloreto é sempre -1 e o alumínio +3. Isso é um sal, mas ele tem um certo caráter covalente. Você vai ver muito isso lá na química orgânica, como um ácido de Lewis, um composto capaz de receber um par de elétrons. Então, o cloreto de alumínio é um ácido de Lewis. Por quê? Porque ele é capaz de receber um par de elétrons, mas não pode ser um ácido de Bronsted, porque ele não pode doar H+. Então, me ajude a fazer o produto. Eu agora coloco uma ligação coordenada entre o cloreto e o AlCl3. Vai ficar cloro, alumínio, cloro, cloro, cloro. E essa ligação aqui, ó, é a ligação coordenada, mas não precisa colocar a setinha. Como eu disse, um aluno que se preza, e agora o ânion todinho está com a carga menos por causa do cloreto que se juntou ao AlCl3. Então, agora nós temos um ânion, né, que é o AlCl4-. Essa ligação ela é coordenada, tem uma setinha que não precisa ser colocada. Tá vendo? Então vamos ver se você me ajuda agora nesse conceito. Veja bem, o Ag+ é um cátion. Um cátion ele pode receber um par de elétrons. E a amônia ela tem pares de elétrons livres aqui no nitrogênio. Então ela pode funcionar como uma base de Lewis. Então nós temos aqui, ó, o Ag+, e nós temos 2 moléculas de amônia. Olha aí. Então, o Ag+ vai funcionar como um ácido de Lewis, porque ele é um cátion, ele é capaz de receber esse par de elétrons, e essas moléculas de amônio podem formar ligações coordenadas e funcionar como uma base de Lewis. Base de Lewis. Isso vai formar uma substância que a gente estuda a nível de ensino superior, que é um íon complexo. Um íon complexo geralmente ocorre com metais de transição. A prata é um metal de transição, ela pode receber pares de elétrons através de uma ligação coordenada e formar um complexo
com moléculas como a água, como a amônia, que podem doar esse par de elétrons. Olha como é o produto formado, pessoal. A amônia formando uma ligação covalente com a prata. Essa ligação covalente é uma ligação coordenada, não esqueça. E agora, qual é a carga disso daí? Ó? A carga dos reagentes dos produtos é a mesma. Quanto é a carga dos reagentes? -1. Dos produtos é -1. Quanto é a carga dos reagentes? Uma molécula é 0. Uma molécula é 0. O cátion é +1. Então, a carga dos reagentes é +1. Pois a carga dos produtos continua sendo +1. Ok? Então, está aqui um complexo. A gente chama um complexo. É quando um metal de transição forma ligações covalentes com a base de Lewis, um composto capaz de doar um par de elétrons. Olha como o conceito é abrangente, né? Jamais o Ag+ poderia ser um ácido de Bronsted, porque ele não tem H+ para doar, mas ele é um ácido de Lewis, tá certo? Já a amônia não, a amônia pode receber um H+, ela pode ser uma base de Bronsted e pode ser uma base de Lewis. Alguns compostos podem ser um e outro, né? Mas nem todos. Está aqui um ácido de Lewis, que não pode ser ácido de Bronsted. Agora, está aqui uma base que é de Lewis e de Bronsted. A amônia é até de Arrhenius também, né? A gente viu que a amônia dentro da água, ela se ioniza liberando OH-. Então, a amônia em solução aquosa, porque tem que ser em solução aquosa, funciona como uma base de Arrhenius. Ela pode receber H+, porque ela tem um par de elétrons para receber H+, funciona como uma base de Bronsted, e ela tem um par de elétrons para doar, funciona como uma base de Lewis, ok? Então, vamos dar mais exemplos para que você comece a ficar bem amadurecido. Eu estou aprofundando, fazendo as fórmulas eletrônicas, né, ou estruturais, para que você fique aí bem tranquilo, entendendo quais são as ligações que estão sendo formadas. Vamos para mais um exemplo interessante.